Salve galera do Game 7, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Voltamos com o nosso novo formato, dessa vez estou aqui com o nosso produtor Igor. A gente vai falar também hoje sobre um tema que a gente discute muito aqui nos bastidores. A gente resolveu, por que não trazer pra vocês, que é o que aconteceu com a franquia Resident Evil dos jogos, que é uma franquia que a gente gosta. E aqui detalhe, eu gosto mais da linha clássica, o Igor já tem uma visão um pouco diferente sobre alguns pontos que a gente vai debater aqui. Que aí é bom que a gente vê as opiniões. É exatamente que eu participo até de um grupo e parece a gente discutindo, sabe? Porque tem uns fãs dos clássicos. Eu também gosto muito dos clássicos, mas o que me pegou mais foi até mesmo o Resident Evil 4, né? E vão aí, deve ser o... É o Resident Evil 2, Resident Evil 2. Então, pessoal, vamos lá, hein? Acompanha aí. Bom, então para começar aqui esse nosso bate-papo, quero perguntar aqui pro Igor, que ele é um jogador dessa nova leva, até porque ele é um rapaz mais novo, não tem nem 40 anos ainda. Nem 40. E é tanto assim que essa diferença foi muito rápida de uma geração para outra, né? Dos clássicos para essa nova geração dos Resident Evil. Porque, por exemplo, a gente tem 5 anos de diferença. E esses 5 anos de diferença faz com que divida opiniões de vários fãs do Resident Evil, né? Isso, e pra você que não sabe, a gente é irmão, tá? Só pra ficar bem claro. Então, Igor, eu lembro que a gente tava numa época, na fase com o PlayStation 2, eu comprei o Resident Evil 4, zerei primeiro, e aí como a gente dividiu o mesmo videogame na época, né, a gente tinha o mesmo quadro, acho que a maioria que tá assistindo isso também na infância, na adolescência, de repente você pega o Resident Evil 4, zera 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, eu não tô zoando, ele zerou mesmo umas 20 vezes. Até hoje ele zera quase toda semana. Eu não sei, é pior do que crack pra adolescente. Ei, deu vontade de jogar aqui, vamos só pra aqui pra eu terminar aqui o jogo. A gente volta já, viu? Mas conta pra gente, o que te fisgou nesse jogo? O que você achou tão interessante que te fez? Porque é raro, né? Você pegar um jogo e zerar assim em seguida, várias vezes. Muito difícil. 100% mesmo, cara, zerar um jogo assim. 100%. E em várias versões. Não foi só no Play 2 que ele fez isso, não, viu? PC, PS3. Mas conta aí, o que te fisgou? O que você achou de tão incrível nesse jogo? Cara, o Resident Evil 4, uma das coisas que mais me pegou assim foi a questão da customização das coisas, né? Ali até o Resident Evil 3, os outros, você pegava as armas e tal, e você era mais passando dos inimigos. Já no Resident Evil 4 eu tive aquela sensação de você poder pegar a arma, tunar ela, comprar. Tem a questão da maleta, cara, que pra mim foi uma genialidade que não sei porque até hoje... Muito bom. Só vieram no 8 agora trazer de volta, né? E foi um sucesso. Que aquela maleta ali eu achava muito legal você organizar os itens, você poder pegar vários tipos de armas diferentes. Aí, por exemplo, tinha as shotguns, tinha os rifles que você pegava um melhor depois, comprava. Tinha toda aquela questão ali que, pra mim, isso aí foi um diferencial muito grande. Fora também a jogabilidade que eu gostava bastante do Resident Evil 4, que também é bem parecido com os clássicos, né? Você parado ali e atirando nos inimigos. É um pouco, né? Porque a mira é livre, né? A mira é livre. Isso, também tem essa questão da mira aí que você atirava na perna do... Pra mim foi revolucionário, porque você atirava na perna do ganado ali que vinha e ele ficava de joelho, você podia chutar ele, ou tipo, atirava na cabeça e ele sentia aquela... Então tinha uma interação a mais com os inimigos dos jogos, que pra mim fisgou também muito essa parte aí. Assim, pra mim, eu conheci primeiro Resident Evil 2. Tava na época que eu vinha do... O primeiro jogo que eu lembro que eu joguei foi o Psycho Fox do Master System. Nem você conhece esse, né? Muito antigo, mas eu achava muito bom. Depois Tio Patinhas também. Eu não sei nem se é Tio Patinhas, eu vou chamar Tio Patinhas. Mas era muito bom do Master System. E aí o Super Mario World, Donkey Kong, mas teve uma vez que a gente foi numa locadora, sim, pra você que tá vendo aí hoje a gente, tinha locadora de videogame que você pagava por hora pra jogar, que era mó barato, né? Conheci muita gente lá. Isso, galera. E aí eu vi aquele jogo de... Cara, disse, um jogo de zumbi, tá, coloca aí. E quando eu peguei a primeira vez, eu falei, cara, que negócio estranho. Eu apertava pra cima, o boneco andava, ia pra direita, pra trás, ele só rodava, eu não sabia o que fazer. E eu morri, assim, é tão engraçado que faltava 20 minutos pra acabar meu tempo na locadora. Aí eu botei esse jogo e eu morri, só que eu fiquei intrigado. Falei, cara, é muito bonito o jogo. Tem uma atmosfera, na época, óbvio, né? Se for ver, um quadradão meio forçado hoje. Mas a atmosfera até hoje é sensacional. É sensacional, cara. O plano de fundo, o áudio, a música, os efeitos sonoros, aquele gemido do zumbi. E eu fiquei com aquilo, cara, eu preciso jogar. E aí, olha que engraçado. Quando a gente conseguiu comprar nosso PlayStation 1, eu já tinha zerado esse jogo
igual a ele mais de 50 vezes no locador. Eu passei um ano inteiro jogando só esse jogo. Coisa de piração de menino novo mesmo, nessas coisas. E pra você ver como é engraçado, até isso é geração diferente. Eu pirei com Resident Evil 2 e ele com Resident Evil 4. E aí eu conheci o Resident Evil 1, que eu não achei tão legal assim, porque ele era mais durão. Mas o 3 eu achei muito bacana, mas pra mim, de longe, o melhor foi o Resident 2. Inclusive, você zerou esse tempo recente o 2, né, no Play 3. Clássicozão, clássico mesmo. E o que você achou? Você que veio de uma leva mais recente, o que você achou do clássico mesmo? Cara, olha, uma coisa que eu ainda acho que tem um remake agora, mas não tem a mesma sensação do que o Resident Evil 2 clássico, cara. Aquelas paredes ali com aquelas texturas. Fotos coladas. Mas era uma sensação assim de... Mais realismo, de terror, né? sei lá, dos anos, daquele ano mesmo ali, dos anos 90, mais ou menos. Que era aquela sensação de terror mesmo, aquela zoadinha, como se disse, as músicas clássicas, ficava, o grito dos zumbis fica todo o tempo ali. Eu achei sensacional, cara. E é muito bom mesmo, muito divertido. Até pra hoje mesmo, que eu joguei... Eu achei muito divertido, cara. Melhor que até uns recentes do Resident Evil mesmo. Lembra muito a questão dos filmes da década de 80 e 90, porque não tinha tanto recurso técnico, mas a atmosfera que era o brilho desses jogos, né? Assim, você sentia... Se você pegar hoje, você que tá vendo o vídeo aqui, assistir um filme de terror hoje dos anos 2020, 2015, se você pegar um filme, um clássico de terror dos anos 90, anos 80, você vai sentir a atmosfera como era mais pesada, um negócio assim, a música mais estridente, uma coisa... E tem muito disso aqui nesse jogo, né? Eu achei fantástico o 2, porque é o meu favorito, porque ele é à frente do seu tempo. Você tinha 2 CDs e você podia jogar na ordem que quisesse. Não tinha uma ordem assim, apesar de oficialmente, se eu não me engano, a ordem inicial é primeiro com a Claire, depois com o Leon, como muitos falam, que não faz muito sentido, porque o cara tem um arpão no começo do jogo. O cara é um dono de um baile, vai ter uma arma que atira flash, não faz muito sentido. E muitos dizem que é com o Leon, só que com o Leon aí você perde muita coisa que a Claire, que faz mais sentido o jeito que... Alerta de spoiler aqui, tá? E se você não jogou um jogo de quase 20 anos atrás... Não é spoiler mais, né? Mas enfim, que a Ada morre, né? E faz mais sentido do jeito do Leon no segundo ato, que seria o segundo disco. E o engraçado é que quando você joga, muda a ordem que você encontra, como você encontra, e você vê o outro lado depois. E você pode inverter essa ordem. E depois tem os modos extras, e tem os ranks. Cara, é um jogo assim... Hoje, se fosse hoje, era tudo vendido por DLC. Com você certeza. teria que pagar, o que é foda na geração hoje em dia. Mas pra mim é um jogo à frente do seu tempo justamente por isso. Mas não só isso... a gente sabe que tem um Resident Evil 7, que ele veio e muitos dizem, eu concordo em certa parte, que ele resgatou o terror, porque o 5, ele é um ótimo jogo de ação, a gente zerou, mas ele tá longe de ser um Resident Evil. Principalmente ali do meio pro fim, cara, o 5 é totalmente ação. É um Gears of War da Capcom, quase, só falta ele pegar cover. Aí veio o Resident Evil 6, que a gente sabe o que é o Resident Evil 6. A campanha do Leon é legal, vai. É bacana pra jogar co-op. A gente finalizou a campanha do Leon, mas as outras... A do Chris é um Gears genericão mesmo, não tem a menor graça assim pra nós. A do Jake a gente não sabe até hoje o que é aquilo. Também ficou bem ação mesmo. E a gente não aguenta nem chegar na campanha da Ada, né? Por conta disso. Enfim. E teve o 7 que tem terror, tinha o susto, o medo, a opressão, tinha uma casa menor, um enredo que não era agora pra salvar o mundo, era só pra você salvar seu pescoço. Como era nos clássicos, né? Isso. Que era você não queria salvar o mundo, não queria salvar nada, era você tentando fugir ali da cidade e pronto. Porque assim, eu acho que ele resgatou, ele não trouxe o Resident Evil clássico de volta, ele resgatou elementos que faziam muito falta. E muitos dizem que ele é inspirado em Outlast e tal, que teve a explosão dos jogos indies, mas não é bem assim. No começo ele lembra Outlast, mas ele não tem nada a ver com Outlast, porque você pode se defender. Outlast é dedo no toba e gritaria e corre e sai daí, porque não tem o que fazer não. Mas você gostou muito do 4, por que ele diz abertamente, por que você não gostou do Resident Evil 7? O que é que te fez passar longe desse jogo? Mesmo sabendo que tem coisas do clássico, você mesmo falou que é muito bacana. Eu reconheço que o Resident Evil 7 aí realmente é um jogo bom, mas infelizmente não me fisgou, né? Eu acho que pela questão assim dos inimigos, cara, eu gostava mais daquele tipo de jogo que você tinha ali vários inimigos pra enfrentar, desde o clássico, né? Do Resident Evil 2, 3... E o 4, principalmente, que todo local que você ia tinha no mínimo 5 inimigos ali pra você matar, pra você fazer alguma coisa. Era mais dinâmico, assim. E o 7, como você disse, é bem mais terror mesmo, né? Bem mais
gore, assim. E principalmente que a gente... O seu Resident Evil clássico favorito, se eu não me engano, é o 3, né? É, o 3. Justamente por causa do Menezes, né? Aí também já é um pouco mais... Não ação, né? É, já não é tanto aquele terror como o 1. 1 também é bem mais parecido com o 7, assim. Principalmente um do GameCube, que aquele jogo ali é tenso. Que é mais você fugindo do que enfrentando os inimigos, Isso, exatamente. Olha, eu gostei muito do 7, eu adorei o jogo. Eu tenho aquele problema de cinetose que eu quase vomito pra poder zerar o jogo. Pra você que não tá vendo aqui e não sabe... Tem gente que, quando é a primeira pessoa, se for muito fechado, o movimento, ele meio que engana o cérebro, dá a entender que tá se movimentando, sentar e ele envia sinais que tem algo errado. Aí você fica tonto, passa mal. Tem que se acostumar, não tem o que fazer. Mas eu consegui, eu zerei em um dia Resident Evil 7. Joguei um pouquinho pra acostumar e depois, agora vai. E eu adorei o jogo. Agora, com Resident Evil 8, que a gente fez análise aqui no canal, já jogou também... o que você tira de aprendizado? O que você acha? O que é o Resident Evil 8 pra você que gostou muito do Resident Evil 4 e não gostou tanto do Resident Evil 7? Eu acho que o 8, ele misturou bem todos os jogos. É, verdade. Ele pegou o terror que tem ali, pelo que eu percebi, ainda não finalizei ele, nem joguei direito pra saber direitinho, que o Ivo não deixa, então joguei, não me presta. Mas, o que deu pra perceber nas gameplays que eu vi, e que eu vi jogando e que eu joguei um pouquinho, é que ele mistura a ação que eu gosto, né, aquela ação do Resident Evil 4 que tinha ali, que tem muitos inimigos pelo que eu vi, em muitas partes. Sim. E também tem a questão do terror, né, que muitas horas você vai ficando ali um pouco agoniado com o que tá acontecendo, que me lembra o Resident Evil 3 com Menezes, né? Cara, inclusive, nesse Resident Evil 8, tem uma parte que é a mais macabra que eu já joguei em qualquer Resident Evil. Você ficar com o caneco na mão. É um negócio tão absurdo que eu não posso nem comentar pra dar spoiler, mas... Você que jogou Resident Evil 8, você vai saber exatamente qual é essa parte que eu tô falando. Pode ter certeza. No dia que você jogar, você vai ver que aquele sushi que tomava com o Nemesis é um passeio no parque com sorvete da Kibon. Nossa, que o negócio realmente é um negócio meio cabroso, né? Mas você pensa em jogar ou zerar Resident Evil 8? Vai dar mais um tempo? O 8 eu penso sim em dar uma jogada. Agora eu acho que o que dividiu muito os fãs foi exatamente a questão dos inimigos, né? Porque não tem muito nada a ver com os outros Resident Evil. O 8 é uma viagem completa na maionese. Você tem que se desprender dos outros. Imagina que é um novo Resident Evil, feito do zero, a parte. Muita gente fala, até nos grupos que eu participo sobre Resident Evil, é justamente isso. Que alguns defendem porque Resident Evil são armas biológicas, né? Uhum. E outros defendem, não, cara, eu quero aqueles zumbis, eu quero os ganados ali, que é algo mais humanoide, assim. E o Resident Evil 8, ele traz ali até cara que mexe com metal, né? Tem quase um magneto ali. Tem até um magneto pra você enfrentar. Fora que o item, ele pode ser decepado, cortado o braço. Não, decepado não, pode ser cortado o braço, perna, tronco. Ele pega e tem uma super bonder lá, super, que cola tudo. Cara, coloca e já era. Beleza, mas e os remakes? O que você acha dos remakes? A gente não falou ainda aqui, por exemplo, spin-off, que a gente vai ter um vídeo à parte pra isso. A gente sabe que tem um Resident Evil Code Veron que é muito bom, mas a gente não tem muito o que falar porque ele lembra muito Resident Evil 2. né? Muito parecido. E muito bom também. Não é um dos meus favoritos porque eu já tinha jogado outros. É muito bom mesmo. Mas o 2 pra mim ainda é disparado e o remake do 2 pra mim também. Agora, o melhor, eu acho que você concorda também, desses remakes, o melhor que é a cara de Resident Evil mesmo é o remake do primeiro, né? Porque aquele jogo ali, cara... Com certeza. Ele é, assim, o que lançou pro GameCube, depois pro Wii, depois... Agora temos aí remasterizado novamente pra nova geração. É um jogo sensacional pra quem curte terror. Cara, principalmente porque o Resident Evil 1, o remake... Ele deixou exatamente como era o Resident Evil, exatamente. E acrescentou, né? Exatamente, adicionou mais coisas, né? Ele melhorou os gráficos ali em 100%. Eu diria que 500%. 500%. E adicionou mais coisas. Então, realmente é um remake, né? Aquela, não é igual o Resident Evil 3, que eles fizeram foi tirar coisa demais, cara. Isso me decepcionou demais o Resident Evil 3. E o Nemesis com aquele narizinho, hein? Pois aí, o Nemesis, você tem a lembrança... que ele é mais naquela parte humanoide. Depois que ele vai se transformando em outra, né? Que a roupa vai rasgando e tal.
Mas no Resident Evil 3 Remake ele já parte muito pouco tempo ali do humanoide pra se transformar naquele cachorro ali, naquele bicho. O que é decepcionante, cara. Pois é. Assim, se você jogou ele e não jogou o clássico, talvez você não tenha essa mesma impressão, porque você não tem um comparativo. Ele não é um jogo ruim, é um jogo muito bom, muito bem feito. Só que ele dá aquela sensação de, cara, poderia ser ainda melhor, né? Poderia ser. E o remake de Resident Evil 2, o que é que você achou? Agora, o remake do Resident Evil 2 eu realmente achei, assim, bem legal, né? Porque eles realmente foi uma repaginada, assim, totalmente diferente, mas com todos aqueles elementos do segundo mesmo, do 2, né? Que era o clássicozão mesmo. Só que eu ainda acho que a atmosfera do 2... Sim, concordo. Do antigo ainda me traz coisas assim. Eu acho que é mais também da nostalgia, né? Também. Assim, pra quem jogar desde o Remake 2, não jogou os clássicos, vai achar um jogo demais, cara. Muito bom mesmo. Pra mim é o melhor Resident Evil moderno. Pra mim eu acho ele melhor do que o 7, do que o 8, do que o 3 Remake. Pra mim ele é melhor. E é como você falou, ele tem coisas, mas ele substitui algumas coisas. Ele não traz tudo, como o Remake do 1 fez, como você falou. Ele substitui algumas coisas. E o que mais tem falta aqui, ele é uma atmosfera assim, você olha, mais macabra, mas não é uma tão opressora, porque não tem aquela música de fundo que tinha no clássico. E os ambientes não tem o mesmo impacto. Não sei como explicar, não tem o mesmo impacto. E vale lembrar que você pode comprar a música de fundo na edição Deluxe, você pode comprar separado. Vai ter isso também? Tem. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Você vê uma coisa que era feita contra proposta que tá ali colocado por cima. Não é uma coisa que casa perfeito. Então, Igor, se fosse pra colocar aí os seus 3 Resident Evil favoritos pra gente fechar nossa conversa aqui, qual você diria? Cara, eu diria assim, eu vou ser bem saudosista. Vai do 4 primeiro, né? Que é o que eu acho mais legal, assim, na primeira colocação, o 4, Resident Evil 4. Em segundo, eu colocaria o 3. O original? O original ali, eu acho bom demais. E em terceiro, eu colocaria o 2, cara, que... Muito bom, né? Até nos dias de hoje que eu vim jogar ele, eu achei sensacional. Bom. Realmente, como se disse, à frente do tempo, cara, porque... Sim. Pra ser do Play 1 ainda e tudo, e eu joguei de boas. A única coisa aí que me pegava, que deixava com mais raiva, era as transições, né, de tela. Quando o load quando ia era muito demorado. O jovem de hoje não sabe o que é o load do passado. Me fez lembrar o que era o load de verdade. E você, qual é os 3 aí que você colocaria assim como os melhores? Cara, pra surpresa de 0 pessoas é o 2, o original, muito bom mesmo. Em segundo seria o 2 Remake, que eu adorei. E em terceiro, o remake do 1. Esses 3 pra mim é o que definem. Eu adorei Resident Evil 8, achei muito bom mesmo. Melhor do que, por exemplo, o 5 ou 6, de longe. Bem melhor do que o 7. Melhor que vários spin-offs. Eu acho que o entendimento correto do 8 é você ver que ele é feito pra uma nova era de Resident Evil. Não é mais aquilo que a gente já conhecia. Aquilo que a gente conhecia tava ficando mais nos remakes. Inclusive tem o remake do 4, a gente vai deixar pra falar isso em outro episódio também, que a gente tem alguns receios, né, do que foi feito com 3, que pode acontecer. Mas pra nós, a franquia Resident Evil hoje, ela tá se recuperando com o 8, né? Você pode ver que ela tá recuperando identidade. Ela tá se adaptando a um novo formato, a uma nova realidade, que hoje não é mais os anos 90, né? Nem os anos 2000, a gente tá em outra realidade de gameplay, de jogo, de serviço, etc. Mas eu acho sim que o Resident Evil 8 é um excelente Resident Evil, bem melhor do que vários que estão aí no mercado. Olha, o Resident Evil 8 também trouxe muito novos fãs, né? Sim. Foi o que dividiu aí a opinião da galera, sim. Dos fãs antigos e dos fãs dessa nova geração. Que a briga aí ficou grande por causa disso. Eu, como um fã clássico, eu reconheço que o 8 é excelente, mas você tem que se desprender do passado. Não tem como, pessoal, porque se continuasse do mesmo jeito, ia saturar. Por exemplo, se você jogar Resident Evil 1, 2, 3, Code Verônica em sequência, você não aguenta jogar o Code Verônica quando você chega, porque satura. Tem que haver uma mudança. Tudo que tem um começo tem que também ter um fim. Não dá pra você ficar requentando aquilo ali. Mas eu acho que sim, retomou o caminho certo. No 6 tava um negócio esculhambado, tava perdido. Foi totalmente por ganhar dinheiro e pronto. Se continuasse naquela pegada, talvez nem teríamos mais Resident Evil hoje em dia, que foi um fiasco. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o nosso bate-papo sobre o que a franquia do Resident Evil se tornou, o que é pra gente. Deixa aqui nos comentários qual é os seus 3 jogos favoritos também. Você concorda com o que a gente falou? Você é fã dos clássicos ou dos mais novos? Coloca aí. Se inscreve já no canal, deixa o seu like, galera, que ajuda demais a gente. E também coloca aí nos comentários a opinião de vocês, né? Como o Ivo disse aí, os seus 3 melhores. E o que é que vocês acham desses Resident Evil novos, dos antigos. Como é que você vê e o que é que você acha que vai acontecer nos próximos jogos, beleza? Então, grande abraço a todos vocês. A gente fica por aqui, tá? Até o nosso próximo vídeo.
Tchau, pessoal. Valeu!